Coloquem gelo num copo d'água. Ele flutua. Vocês viram isso milhares de vezes. Parece completamente normal, até óbvio. Claro que gelo flutua, sempre flutuou. Mas aqui está algo que deveria incomodá-los profundamente. Isso não deveria acontecer. Viola uma das regras mais básicas da física de materiais. E o fato de que acontece, essa pequena anomalia bizarra da água, é literalmente a razão pela qual vocês existem. Se a água se comportasse normalmente, como quase toda outra substância no universo, vocês não estariam aqui. Não haveria oceanos. Não haveria vida. O planeta seria uma bola de gelo morta flutuando no espaço. E quando entenderem por que o gelo flutua, quando virem a física extraordinária por trás desse fenômeno aparentemente mundano, vão perceber que estão vivendo num planeta que não deveria funcionar, mas funciona por causa de uma peculiaridade quântica de como moléculas de água se ligam. Deixem-me começar com a regra que a água está violando. Peguem quase qualquer substância: ferro, chumbo, cera, parafina, dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, praticamente tudo. Quando vocês esfriam essas substâncias e elas solidificam, o que acontece com a densidade? Aumenta. Sempre aumenta. A versão sólida é mais densa que a versão líquida. Por quê? Porque quando um líquido esfria e solidifica, as moléculas desaceleram e se aproximam. Elas se empacotam mais eficientemente numa estrutura cristalina ordenada. Mesma quantidade de matéria, menos volume, maior densidade. É lógica simples. É o que a física prevê. É o que acontece com quase tudo. Joguem um cubo de ferro sólido em ferro derretido. Afunda. Claro que afunda. É mais denso. Joguem dióxido de carbono sólido, gelo seco, em dióxido de carbono líquido. Afunda. Cera sólida em cera derretida. Afunda. É a regra universal. Sólidos afundam em seus próprios líquidos porque são mais densos. E então tem a água. Joguem gelo em água líquida. Flutua descaradamente. Viola a regra. Por quê? Porque contra todas as expectativas, contra o comportamento normal da matéria, o gelo é menos denso que água líquida, aproximadamente 8% menos denso. Isso não deveria ser possível. E, no entanto, aqui está. Agora, vocês podem pensar: Professor Feynman, talvez não seja tão incomum. Talvez outras substâncias também façam isso. Não. De todas as substâncias comuns no universo, a água é quase a única que expande quando solidifica. Há alguns casos raros, como o silício e germânio, que também expandem, mas são exceções extremas. Para propósitos práticos, a água é única. E essa não é a única anomalia da água. A água tem o calor específico mais alto de quase qualquer substância. Tem tensão superficial incomumente alta. Tem um ponto de ebulição absurdamente alto para uma molécula tão pequena. É um solvente extraordinariamente bom. Em praticamente todos os aspectos, a água se comporta estranhamente. Mas a expansão ao congelar é a anomalia mais importante para a vida. Então vamos entender de onde vem. E para isso, precisamos olhar para a molécula de água em si. H2SO, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Parece simples, mas a geometria é crucial. Os 2 hidrogênios não estão em lados opostos do oxigênio, formando uma linha reta. Estão do mesmo lado, formando um ângulo de 104,5 graus. A molécula tem forma de V ou de Mickey Mouse, se preferirem uma imagem menos técnica. Por que essa forma importa? Porque cria um dipolo elétrico permanente. O oxigênio é eletronegativo, puxa elétrons para si. Então, o lado do oxigênio da molécula é ligeiramente negativo, e o lado dos hidrogênios é ligeiramente positivo. É uma molécula polar. Agora, quando vocês têm moléculas polares, elas se atraem de forma específica. O lado positivo de uma molécula é atraído pelo lado negativo de outra. No caso da água, o hidrogênio levemente positivo de uma molécula é atraído pelo oxigênio levemente negativo de outra. Isso é chamado de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Pontes de hidrogênio são mais fracas que ligações covalentes normais, mas são muito mais fortes que forças de Van der Waals,
típicas entre moléculas. Cada molécula de água pode formar até 4 pontes de hidrogênio. 2 através de seus átomos de hidrogênio, ligando-se a oxigênios de moléculas vizinhas, e 2 através de seus pares de elétrons solitários no oxigênio, aceitando hidrogênios de outras moléculas. Em água líquida, a temperatura ambiente, essas pontes de hidrogênio estão constantemente se formando, quebrando e reformando. É uma dança frenética. Cada molécula está vibrando, rotacionando, movendo-se. As pontes de hidrogênio duram apenas frações de pico-segundo antes de quebrar. É caótico, dinâmico, fluido. Mas à medida que vocês esfriam a água, as moléculas desaceleram. E algo interessante acontece. As pontes de hidrogênio duram um pouco mais. A estrutura começa a se organizar. E aqui está o ponto crucial. A geometria preferida das pontes de hidrogênio força as moléculas a se arranjarem de uma forma específica. Lembrem-se, cada molécula quer fazer 4 pontes de hidrogênio. E a geometria tetraédrica é a melhor forma de fazer isso. O oxigênio no centro, 4 parceiros de ligação de hidrogênio nos vértices de um tetraedro. É bela geometria, mas há um problema. É espacialmente ineficiente. Quando a água congela a 0 graus Celsius, as moléculas se travam numa estrutura cristalina hexagonal. Cada molécula está ligada por ponte de hidrogênio a exatamente 4 vizinhas em arranjo tetraédrico. É altamente ordenado, é estável, mas é também muito aberto. Há muito espaço vazio na estrutura cristalina do gelo. É por isso que o gelo é menos denso que água líquida. Não é que as moléculas individuais mudaram. São exatamente as mesmas moléculas. Mas no gelo, elas estão presas numa estrutura cristalina aberta que desperdiça espaço. Na água líquida, elas podem se empacotar mais eficientemente porque não estão presas numa rede rígida. Pensem nisso assim. Imaginem tentar empacotar esferas. Se vocês as jogam aleatoriamente num recipiente, elas se empacotam relativamente bem, com alguma compactação. Mas se vocês as forçam a formar uma estrutura cristalina muito específica e aberta, vocês desperdiçam espaço. É isso que as pontes de hidrogênio fazem com a água. Elas forçam uma estrutura bonita, mas espacialmente ineficiente. O resultado, quando a água congela, expande aproximadamente 9% em volume. 1 litro de água líquida vira aproximadamente 1,09 litros de gelo. Mesma massa, maior volume, menor densidade. E por isso, o gelo flutua. Agora vocês podem estar pensando, ok, interessante química, mas por que isso importa tanto? Importa porque muda completamente como corpos d'água congelam. E isso, por sua vez, determina se a vida é possível. Imaginem um lago no inverno. A temperatura do ar cai abaixo de 0. A água na superfície começa a esfriar. Se a água se comportasse normalmente, ela ficaria mais densa à medida que esfria e afundaria. Água mais quente subiria para substituir, ela esfriaria e afundaria também. Esse processo de convecção continuaria até que todo o lago atingisse 0 graus. Então, a água na superfície começaria a congelar. E se gelo fosse mais denso que água, o que aconteceria? Afundaria. Uma camada de gelo afundaria para o fundo. Depois, outra camada se formaria e afundaria. O lago congelaria de baixo para cima. E aqui está o problema. Água é um isolante térmico relativamente pobre. Gelo ainda mais. Então, uma vez que o fundo do lago congela, é extremamente difícil para o calor escapar. O lago inteiro congelaria sólido, de baixo para cima, e levaria muito tempo para descongelar na primavera. Em climas mais frios, lagos profundos poderiam nunca descongelar completamente. Todos os organismos aquáticos morreriam. Peixes, plantas aquáticas, plâncton, tudo, congelariam sólidos, ou morreriam de falta de oxigênio quando a água congelasse. E quando a primavera chegasse, não haveria vida para repovoar o lago. Agora, isso não seria catastrófico se fosse apenas alguns lagos rasos, mas incluiria oceanos. Os oceanos congelariam de baixo para cima,
e, uma vez congelados, seriam incrivelmente difíceis de descongelar. A luz do Sol seria refletida pelo gelo na superfície. O gelo abaixo isolaria as profundezas. Os oceanos se tornariam blocos de gelo permanentes. E sem oceanos líquidos, não há ciclo hidrológico. Sem ciclo hidrológico, não há chuva. Sem chuva, não há rios. Não há água doce renovável. O planeta secaria, exceto pelo gelo. Seria inabitável. Mas não é isso que acontece, porque o gelo flutua. Quando um lago esfria no inverno, a água esfria até 4 graus Celsius e afunda, como esperado. Mas algo estranho acontece perto de 4 graus. A densidade da água atinge um máximo a 4 graus Celsius. Acima de 4 graus, a água mais quente é menos densa, como esperado. Mas abaixo de 4 graus, a água mais fria também é menos densa. Isso mesmo. Água a 3 graus é menos densa que água a 4 graus. Água a 2 graus é ainda menos densa. E gelo a 0 graus é significativamente menos denso que qualquer água líquida. Essa inversão de densidade perto de 4 graus é outra anomalia única da água. O que isso significa praticamente? Quando um lago esfria, a convecção para a 4 graus. Água mais fria que 4 graus fica menos densa e permanece na superfície. Então, quando a superfície congela, o gelo permanece no topo, forma uma camada isolante que protege a água líquida abaixo. E aqui está a parte bonita. Gelo é um isolante razoavelmente bom. Uma camada de gelo na superfície de um lago retarda dramaticamente quanto calor pode escapar da água abaixo. Então, enquanto a superfície pode estar congelada sólida, a água abaixo permanece líquida. Peixes e outros organismos aquáticos podem sobreviver o inverno na água líquida abaixo do gelo. Na primavera, quando as temperaturas sobem, o gelo na superfície derrete primeiro. A luz do sol pode penetrar a água. A vida pode florescer novamente. O ciclo continua. E tudo porque o gelo flutua. Não é exagero dizer que sem essa propriedade peculiar da água, a vida complexa na Terra provavelmente nunca teria evoluído. A vida começou nos oceanos. Se os oceanos congelassem sólidos, a vida teria sido extinta repetidamente durante períodos glaciais. Não haveria continuidade. Não haveria evolução complexa de longo prazo. Mas essa não é a única forma que a anomalia da água é crucial para a vida. Há outro efeito sutil, mas importante. Quando a água congela e expande, pode quebrar rochas. Água entra em rachaduras em pedras, congela, expande e força a rachadura a abrir. Ao longo de milhões de anos, esse processo de intemperismo por congelamento quebra rochas em partículas menores, criando solo. Sem solo, não há agricultura. Sem agricultura, não há civilização humana como a conhecemos. Então, mesmo o desenvolvimento da sociedade humana depende indiretamente do fato de que gelo é menos denso que água. Agora vocês podem perguntar: é coincidência que a água tenha essas propriedades anômalas? Ou há algo especial sobre hidrogênio e oxigênio que torna isso inevitável? É uma combinação. A geometria da molécula de água vem de como elétrons se arranjam ao redor do oxigênio. Oxigênio tem 6 elétrons na camada externa. 2 formam ligações com hidrogênios. Os outros 4 ficam em 2 pares solitários. A repulsão entre pares de ligação e pares solitários cria o ângulo de 104,5 graus. Isso é mecânica quântica ditando geometria molecular. E a capacidade de formar pontes de hidrogênio fortes vem da alta eletronegatividade do oxigênio, combinada com o pequeno tamanho do hidrogênio. Hidrogênio é tão pequeno que pode se aproximar muito de outros átomos, permitindo pontes de hidrogênio fortes. Isso também é física fundamental. Então, em certo sentido, as propriedades anômalas da água são consequências inevitáveis da física fundamental. Mas ainda assim, é notável que essas consequências sejam tão favoráveis à vida. Se a eletronegatividade do oxigênio fosse ligeiramente diferente, ou se a geometria molecular fosse diferente, a água poderia não ter essas propriedades únicas.
Há um debate filosófico sobre se isso é princípio antrópico, coincidência ou design. Não vou entrar nisso. Mas posso dizer que, como físico, acho notável quão finamente sintonizada a água está para permitir vida. E não são apenas pontes de hidrogênio e densidade. A água tem calor específico extremamente alto. Leva muita energia para aquecer a água. Por quê? Porque muita da energia vai para quebrar pontes de hidrogênio em vez de aumentar temperatura. Isso torna oceanos excelentes reguladores térmicos. Eles absorvem calor no verão e liberam no inverno, moderando climas costeiros. Água tem ponto de ebulição anormalmente alto. Moléculas similares em tamanho à água, como metano ou amônia, fervem a temperaturas muito mais baixas. Água líquida só existe em condições terrestres por causa das fortes pontes de hidrogênio que mantêm moléculas juntas. Água é solvente universal. Dissolve mais substâncias que qualquer outro líquido comum. Por quê? Porque é polar. Pode solvatar tanto íons positivos quanto negativos. E pode dissolver moléculas polares também. Isso é crucial para a bioquímica. Reações biológicas acontecem em solução aquosa. Sem as propriedades solventes da água, bioquímica como a conhecemos seria impossível. Tensão superficial da água é incomumente alta. Por quê? Pontes de hidrogênio novamente. Moléculas na superfície estão sendo puxadas para dentro por pontes de hidrogênio com moléculas abaixo. Isso cria uma pele na superfície da água. Insetos podem caminhar sobre ela. A água pode subir em tubos capilares, crucial para plantas transportarem a água das raízes às folhas. Cada uma dessas propriedades anômalas vem fundamentalmente das pontes de hidrogênio. E pontes de hidrogênio vêm da geometria molecular específica da água e da eletronegatividade do oxigênio. Tudo se reduz à física quântica e estrutura eletrônica. Então, quando vocês colocam gelo num copo d'água e o veem flutuar, não estão apenas observando um fenômeno comum. Estão vendo uma anomalia profunda que viola comportamento normal da matéria. Estão vendo consequência de mecânica quântica aplicada à geometria molecular. Estão vendo a propriedade física que torna possível a vida na Terra. E isso deveria dar a vocês uma apreciação mais profunda de quão extraordinária a água realmente é. Não tomamos como garantida porque está em todo lugar, mas é uma substância extraordinária com propriedades extraordinárias que emergem de física extraordinária. Às vezes as coisas mais comuns são as mais notáveis quando realmente as examinamos. O gelo flutuando no seu copo não é banal. É uma violação das regras normais da matéria, possibilitada por uma dança quântica delicada de elétrons, criando pontes de hidrogênio que forçam uma estrutura cristalina ineficiente que expande em vez de contrair ao congelar. É física bonita, é química bonita e é absolutamente essencial para que vocês existam. Então, da próxima vez que virem gelo flutuando, lembrem-se, estão vendo a razão pela qual estão vivos. Estão vendo a anomalia da água. E é maravilhoso. Bem-vindos à física da água, onde regras normais não se aplicam, onde pontes de hidrogênio dominam e onde uma pequena molécula com propriedades extraordinárias torna possível toda a vida na Terra.